essa semana eu abro para conversar com vocês sobre as forças de Exus, num entendimento muito interessante, porque é um entendimento que eu passo no meu trabalho que associa a espiritualidade universalista, a metafísica, o ocultismo, ou seja, a ideia é sair totalmente dos condicionamentos das religiões, inclusive da própria Umbanda, que é repleta de condicionamentos, não é? Então a ideia é trabalhar com a vibração de Exu de uma maneira mais profunda, né? E todo mundo que tem passado, todos os meus alunos que têm passado pelos cursos de Exus, no Espaço Entre Vidas, é um dos cursos que eu desenvolvo, eu, Marcelo Cotrim, se encantam, porque na verdade percebem que existe uma forma de trabalhar essa energia muito pura, muito conectada com o estudo da natureza divina, universal, diferente dessa abordagem comum na Umbanda, onde se coloca o trabalho de Exu, às vezes de maneira ambígua, né? Nem todos os lugares, nem todas as casas, mas é comum que se coloque uma certa ambiguidade na figura de Exu, e também é comum que aconteça uma série de barganhas, de condicionamentos, né? Que são desnecessários, na verdade, quando você lida com seres de alto grau de evolução. Então existem muitos graus evolutivos, mesmo das entidades que se denominam Exus, dentro do que é a egrégora da Umbanda e o que é a egrégora da espiritualidade universalista, por exemplo, que eu apresento agora para vocês. É diferente o grau de consciência. Por isso que as entidades que trabalham, por exemplo, no meu grupo espiritual, na minha equipe extrafísica, né, a equipe de mentores, guardiões, são seres que não pedem nada, não precisam de nada. Não é necessário comida, bebida, nada disso, gente. Isso aí é tudo coisa do passado, né? Isso é tudo mecanismos de querer agradar o espiritual, né? Isso se faz nas religiões até com Deus, se barganha com Deus através de ofertas, oferendas. E todas as religiões têm um mecanismo de barganha, mas a barganha não faz parte daquilo que o amparo pede. O amparo não pede nada para eles, né? Eles não precisam de nada. O que você precisa é alimentar bons sentimentos. A única coisa que você precisa alimentar são os bons sentimentos que te conectam ao plano astral superior, tá? E hoje no primeiro programa Entre Vidas dessa semana, eu tô com vocês diariamente de hoje, terça até sábado, né? Lembrando que de terça, quarta e sexta, meio-dia, de quinta mais cedo às 11 horas da manhã e de sábado um pouquinho mais cedo também às 11h30 da manhã, sendo que live tem de terça a sexta, ok? Programas com live via internet, estou transmitindo agora o programa para as minhas redes sociais, estou com vocês ao vivo no meu Instagram, @MarceloCotrimOficial, no YouTube, canal Marcelo Cotrim, não é? E no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim, ok? E peço a vocês que já estão comigo aí nas redes sociais o carinho, a gentileza de curtir, compartilhar, propagar o programa Entre Vidas, e eu agradeço quem tem esse gesto aí de curtir, compartilhar e multiplicar, me ajudando, retribuindo aqui a aula gratuita que recebem de mim todos os dias, de um jeito que é muito simples e muito importante para mim, que é você curtir, compartilhar, me auxiliando no meu trabalho e no cumprimento, né, da minha missão, ok? Dentro da espiritualidade em especial hoje. Bom, vamos lá, né? Eu tenho trazido um olhar muito interessante, muito revelador durante todos esses anos do meu trabalho acerca de Exus. Exus, na verdade, eu quero explicar para você o que eles realmente são, então eu quero só destacar aqui, lembrar para a galera que está acompanhando o programa. Eu, Marcelo Cotrim, sou um espiritualista universalista. Então eu não concordo, eu não compartilho com tudo que é feito e dito na Umbanda ou na Mesa Branca, não. Eu não vejo as religiões como sendo um caminho ideal de evolução. Eu acho que as religiões criam limites, criam mecanismos de barganha que eu acho totalmente anti-evolutivos, né? Então eu procuro apresentar para vocês uma espiritualidade que é real, que está aí, ó, para você conectar, que é maravilhosa, né? Que você conecta fundamentalmente através do amor, do alto amor, mas que não pede nada, não exige nada, a não ser o seu cuidado com a sua espiritualidade.
né? Mas isso não quer dizer de forma nenhuma, de maneira nenhuma, não quer dizer que você tem que trabalhar para um centro, tá? Então, primeiramente, para quem está ouvindo o programa aqui pela primeira vez e já tenha tido suas experiências dentro da Umbanda, por exemplo, né, onde se fala muito sobre as entidades Exus. Exu também é presente no Candomblé, que também é uma religião, né, aqui no Brasil, e no Candomblé a visão de Exu é a visão de um orixá. Orixá para o Candomblé é uma divindade e ao mesmo tempo é uma energia de Deus, né? Eu concordo com o aspecto da energia. A divindade eu acho que é só um arquétipo, né, um símbolo, mas o orixá, todos os orixás, na verdade, são energias de Deus, facetas de Deus. Temos 7 forças, 7 orixás, que equivalem aos 7 raios dos estudos da teosofia, na visão universalista, não é? E, na verdade, cada um dos raios, assim como cada um dos orixás, são energias puras de Deus. E aí, olha aí que interessante que eu vou explicar para vocês agora o que é a filosofia do Aumbandan. O Aumbandan é de onde originou-se a Umbanda, tá? Só que o Aumbandan é uma referência à raiz filosófica multimilenar da Umbanda, ou seja, não é uma referência à religião Umbanda, é uma referência à hierarquia de seres de luz que atuam no plano astral aqui sobre o Brasil, né? E que tem ligação com os grandes magos desde o período de Atlântida. Então, na verdade, estamos falando de uma egrégora evolutiva muito antiga, né? Quando falamos sobre o Aumbandan. A palavra Aumbandan, só para vocês terem ideia, olha que interessante, galera. Aum quer dizer Deus, é o som da criação. Sabe aquele mantra, o mais conhecido dos mantras dos hindus, dos indianos, o Om, O-M, né? Om. Na verdade, você pode perceber que tem uma semelhança muito grande com o Aum, que também é um mantra usado na Índia. Então, na verdade, o mantra indiano, olha que interessante, como é tudo vindo da mesma raiz, né, do passado. O Aum, que é o mantra indiano, é o mesmo Aum que dá origem à Umbanda, como filosofia, Aumbandan. Então, na verdade, o Aum você sabe de onde vem isso? Olha que bonito, gente, que interessante. O Aum, ele vem do som original que foi emanado para o universo a partir da grande explosão do Big Bang. Então, na verdade, o Big Bang, ele gerou uma grande explosão, obviamente ele foi uma grande explosão que gerou o universo, e ali você tem o som Om, ou Aum, que é um som que é captado até hoje por determinados aparelhos muito hipersensíveis, né? O universo ainda ecoa essa frequência que gera essa sonoridade, entende? Então o Aum, na verdade, é o som da criação do universo. E aí quando você vê o Ban, Aum Ban, o Ban, na verdade, quer dizer princípio. Ban quer dizer princípio. E o Dan, Aum Bandan, o Dan quer dizer lei ou natureza. Então, Aum Bandan quer dizer a lei sobre os princípios de Deus. A lei que fala acerca dos princípios de Deus ou a natureza dos princípios divinos. Legal, né? Eu acho legal entender. Eu gosto muito de entender as raízes das palavras. Eu acho que nos ensinam muito sobre a verdade dos conceitos, né? Sem toda a distorção que acontece no transcorrer da história, que acontece especialmente dentro do olhar da visão religiosa, né? Então, na verdade, hoje eu venho falar, quero deixar bem claro isso para vocês entenderem essa minha proposta. Eu sou um espiritualista, eu, Marcelo Cotrim, apresentando aqui o programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial. Eu tô aqui, estão curtindo aí o programa? Que bom, galera. Não deixa de curtir, compartilhar nas redes sociais, beleza? Instagram, YouTube, Facebook. Me ajuda a espalhar aí na rede o programa de agora e eu agradeço quem tem esse gesto, tá? Então, na verdade, falar sobre a Umbanda é falar sobre uma filosofia multimilenar que deu raiz a tudo. Agora, a Umbanda, essa que foi gerada
há cento e poucos anos atrás, né? A partir no Rio de Janeiro, que teve um rapaz lá no Rio de Janeiro, há cento e poucos anos atrás, que ele estava numa reunião kardecista e ele começou a incorporar um Exu ali. E ali o preconceito foi tão grande que ele precisou sair dali e criar um centro com a visão da Umbanda. E criou-se a Umbanda como religião. Mas a Umbanda como religião, né, ela tem muitos condicionamentos. E o pior deles é o uso da mediunidade e em especial, da atuação com as entidades, né, como os próprios Exus, somente para assistência, somente para caridade. Galera, não é o único caminho. Eu venho falando isso aí para vocês há várias semanas, até por causa do outro curso que eu fiz aí, o Frequências, né? Na verdade, a mediunidade, ela pode ser aplicada para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para a sua evolução. E se você for uma pessoa que está bem na tua vida, que está com amparo, que está com lucidez, claro que você vai ser uma pessoa que vai reverberar o bem no mundo, a luz no mundo, como Jesus Cristo, o Mestre Jesus Cristo nos ensinou, né, dizendo, olha, você é luz no mundo, seja luz no mundo. Então nós aprendemos com a humanidade e ajudamos e retribuímos e contribuímos com a humanidade simplesmente brilhando a luz da nossa essência. Nós não precisamos, né, de maneira nenhuma trabalhar dentro de um centro espírita ou kardecista ou umbandista. Esse é um caminho, mas longe de ser o único, né? Então o que eu proponho é que você se aproxime dos seus guardiões, dos seus Exus, saiba trabalhar Exu enquanto energia. O que é Exu? Vamos lá. Bom, existem 7 forças. Vamos aprofundar o assunto aqui, que está bem legal hoje, sobre o ocultismo dos Exus, né? Eu aqui, Marcelo Cotrim, estou apresentando para vocês o estudo do ocultismo acerca dos Exus, né? Por isso que eu comecei falando sobre a Umbandã, a filosofia original que deu origem a todas as práticas ligadas, mediúnicas, ligadas às entidades de Aruanda, né? Só que, de outro lado, a religião se volta muito para o lado só assistencial. E eu quero que você entenda que você pode trabalhar a seu favor com as entidades. Bom, então entendido isso, vamos lá. Existem 7 forças, ok? Que podemos chamar de 7 orixás principais. Orixá, a palavra orixá, ori, que vem do dialeto iorubá africano. Ori quer dizer cabeça, chá quer dizer luz ou energia. Orixá é a luz divina, não é? Que ilumina o seu chakra coronário aqui, o seu ori. Então, na verdade, orixá é uma face de Deus. É uma das 7 faces de Deus. Isso que é um orixá. Orixá não é um ser. Orixá é uma energia repleta de qualidades. Por exemplo, nós somos feitos dos orixás também, como tudo que existe na natureza, como tudo que existe no universo. Tudo o que existe é feito de orixás. A natureza do planeta, o cosmos, os nossos corpos, nós somos orixás. Olha que interessante olhar desta forma. Mas é uma realidade. Nós não somos apenas filhos de um orixá, ou filhas, né? Quando você se vê como filho ou filha de Iemanjá, de Ogum, né, de Yansan e daí por diante, de Xangô e daí por diante, você está dizendo que você tem a mesma frequência daquele raio ou daquele orixá em predominância. Então você tem os 7, todo mundo tem as 7 forças em si, mas você tem uma que predomina em você por um trabalho que você realizou por muitas encarnações. Então você chegou nesse ponto que chegou porque você fez um trabalho evolutivo, né? Bem ou mal, foi ali trilhando o seu caminho e hoje tem o seu grau de evolução com os orixás que se destacam em você, que é o chamado orixá de cabeça, o orixá ancestral, o orixá de frente, que é o orixá ligado à missão, o orixá adjunto, que é a energia que é ligada ao nosso raio cíclico, ok? Beleza, entendido isso, quem é Exu nessa história? Vamos entender Exus nessa história. Exu
Olha que legal entender dessa maneira, galera. Antes de falar da entidade, inclusive, Exu é a manifestação dos orixás. Enquanto os orixás fazem parte das 7 energias primordiais de Deus, Exu é a contraparte que manifesta aquela energia. Então podemos dizer assim que na criação, né, quando Deus explode, digamos assim, através do universo, né, quando Deus ele gera o Big Bang e ele se expande, e o universo, vamos lembrar, continua se expandindo, ele não para de se expandir. Deus, na realidade, ao se expandir desta forma, né, ele vai se manifestando. Então, as 7 forças dos orixás, que são os 7 raios, se manifestam através de uma contraparte, chamada de Exu. Exu é a contraparte. Então, podemos dizer assim, que Deus tem a parte sutil, digamos, que são as qualidades de Deus, os 7 orixás, e Deus é manifestação. E aí você tem as 7 forças de Exu. As 7 forças de Exu. Vibe Mundial 95,7.